apresentar o Juan, né? O Juan a gente se conheceu no Espírito Santo, né? Na cidade de Vitória. O Juan, ele é o medianeiro, né? É um artista educador, mediador e produtor cultural, formado em artes plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo. E desde 2014 ele participa e desenvolve projetos pedagógicos e experiências... Opa, só um pouquinho, desculpa. E experiências artísticas em museus, galerias, centros culturais e espaços tempos virtuais, com ênfase nos processos educativos em arte, mediação, cultura e formação de trabalhadores. Tem investigado nos últimos anos as condições e relações de trabalho na contemporaneidade. É autor do termo Poética do Precariado, resultado de pesquisas sobre práticas artísticas e documentais empreendidas pela classe trabalhadora em contextos antidemocráticos e neoliberais, da precarização da vida, exploração da mão de obra e supressão das leis de proteção dos trabalhadores e das organizações de classe. E então, apresentando vocês, então, Juan Gonçalves, um querido que vem aí apresentando um trabalho, um jovem, né, muito questionador, propositor, criativo, que eu admiro bastante. É com você, querido. Obrigado, Carla. Obrigado, Rafael. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui, sábado de manhã, hora do almoço já, né, quase. Obrigado pela presença de todos. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco de algumas ideias que eu tenho tido nos últimos tempos. Acho que o momento hoje vai ser mais de contar histórias, né, do que me trouxe até aqui, de momentos importantes dentro da educação em instituições da mediação cultural que me trouxeram até o momento que eu estou agora, né, de discutir as políticas de precarização do trabalho educativo e do trabalho em geral, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Juan, tenho 27 anos, e eu não sei se, eu acho que o Rafael chegou a compartilhar um pouquinho durante a semana que hoje as ações envolveriam uma outra dinâmica, né? Então, eu vou explicar um pouquinho como que vai ser hoje. Vai ser, enfim, pensei em algo muito simples, né? Mas que pode dar muito pano para manga, assim, para a gente conversar. Como a nossa aula vai ter 2 horas, né? Tem essa duração prevista, pensei de dividi-la em 2 momentos. Um primeiro momento de mais ação e debate, que vai envolver a formação de 4 subgrupos, né? Desse grupo principal que está aqui na sala. Vão ser formados 4 subgrupos, e a ideia é que cada grupo debata e discuta entre os seus integrantes uma situação imaginária, hipotética, que relaciona a mediação, essa relação institucional, essa relação com os públicos, né? Então, vão ser situações hipotéticas em que a gente vai se imaginar enquanto mediador ou educador, caso tenham pessoas que nunca tenham atuado na área, né? E quem já tem alguma experiência como educador ou mediador, vai se imaginar no lugar dessas situações, e cada grupo vai discutir, né, o que o grupo faria diante de tal situação, né, e daí fica a critério do grupo se o grupo vai lidar com a situação de maneira coletiva ou se vai lidar de uma maneira individual. Já digo de antemão que cada situação apresentada em cada subgrupo é uma situação imaginária e é uma situação que não tem uma resposta. Nem eu teria as respostas para cada situação que eu vou compartilhar com vocês. Então, é isso. Esse primeiro momento vai envolver uma troca entre vocês, né, enquanto grupo fixo. Depois, a ideia é que
essas questões levantadas por cada subgrupo sejam colocadas no grupo principal, para a gente discutir, enfim, saber como que cada subgrupo pensou. E esse seria o primeiro momento, né? Essa primeira hora. E o segundo momento seria uma apresentação rápida. Assim, eu preparei um material aqui com algumas perguntas, com algumas imagens, para apresentar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo e o que me fez chegar nesse lugar de artista educador, né? E é isso. Então, prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos, quase boa tarde. E como que a gente começa, Rafa? Então, vamos lá, gente. Eu vou criar aqui os grupos. É uma divisão automática que a gente vai colocar aqui. Provavelmente, o máximo que vocês têm que fazer é clicar em um botão para aceitar entrar no grupo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, a gente vai conversando. Dá para mandar direto para mim também, se precisar. Mas eu acho que vai dar tudo certo, tá? Vou criar aqui. Azul. E é isso. Rafa, só uma coisa, né? A ideia é que esses grupos sejam criados, e daí eu vou passando em cada grupo para apresentar a situação específica daquele grupo. Então, é isso. Uma outra coisa também, quero que todos aqui se sintam à vontade de deixar a câmera desligada, de deixar o áudio mutado, não tem essa pressão, assim, tipo, entendo que o quanto de exposição que esse momento pandêmico tem demandado da gente e o quanto isso cansa. Então, quero que, enfim, vocês se sintam à vontade, né? Enfim, esse é um espaço de acolhimento também. E é isso, ninguém se sinta obrigado a nada aqui, tá? E também estou aqui para responder dúvidas, se eu conseguir responder também, e é isso, a gente vai trocando. Vou criar então, tá bom? Bora. Criei. Agora eu vou abrir as salas. Abrir. Aí agora eu acho que vocês têm que aceitar e aí vocês vão automaticamente entrando, tá bom? Por enquanto tudo certo. Deixa eu ver aqui no chat se alguém tem alguma dúvida. Educador, num pequeno museu público voltado para a história, arte e cultura negra no Brasil. Este museu é um patrimônio histórico que, a princípio, não possui relação com a temática do lugar.
Além disso, a instituição está ligada ao governo e há anos não recebe repasses de verba para manter uma exposição fixa, com peças de seu importante acervo. O espaço físico desse local é composto por um auditório, banheiros e sala da administração, além do salão expositivo, sendo que este último, o salão expositivo, é o único espaço de acesso dos públicos. Um dado sobre o salão expositivo é que, na maior parte do ano, este espaço fica vazio, inclusive em datas comemorativas. Outra informação importante para criar a imagem desse museu imaginário é que na maior parte é que nesse museu todos os funcionários que não desempenham as funções de educadores fixos e temporários são negros. Nesse cenário, um grupo de uma escola particular, localizada num bairro de classe média alta da cidade, onde este museu imaginário está sediado, agenda uma visita a esta instituição cultural na semana em que se comemora, entre aspas, a promulgação da Lei Áurea, 13 de maio. Eu disse comemoração, entre aspas, porque é uma data cercada de questões, né? Enfim. A turma é majoritariamente composta por pessoas brancas que chegam ao museu em grande quantidade, sendo escoltada por seguranças, todos negros. O ou a professor ou professora responsável pelo grupo anuncia a chegada da escola e te aborda, né, indicando que a presença dos alunos ali está relacionada ao conteúdo obrigatório lecionado em sala de aula sobre a história e cultura africana e afro-brasileira. Ao mesmo tempo, este responsável te fala da surpresa que é chegar num museu como este, pois esperava ver, abre aspas, a réplica de um navio escravista, correntes, grilhões e negros empalhados, fecha aspas. O grupo foi ao museu somente para participar dessa visita, que tem duração de 1h30. O que você ou o que vocês fariam diante dessa situação? Eu vou copiar aqui esse texto. Vou colocar aqui no chat. E a ideia é que, enfim, vocês discutam sobre essa situação em específico e tragam para o grupo fixo depois para a gente debater e, enfim, para a gente saber que lugar vocês chegaram, né, dessa situação hipotética. E, assim, de antemão, já digo que é uma situação que não é tão fácil de se lidar, né? É uma situação que nos cita diversas questões e a ideia é essa mesmo, de provocar esse desconforto, de pensar que o trabalho em mediação, ele não por mais que a gente tente controlá-lo, né, pelo discurso, pelo percurso, pelo modo de fazer, se é que há algum modo, imprevistos sempre vão acontecer como esse imaginário. Então, como essa situação é imaginária. Então, é isso, tá bom? A gente se Juan, encontra... por favor. desculpa te cortar, mas é que Imagina. o texto ele não tá inteiro no chat. Eu acho que tem um limite, né, do texto. E daí o Ah, final ele ficou cortado. tá Só bom, pra tá bom. gente. Deixa eu copiar ele aqui novamente. Cadê? Já está sediado. Agenda uma visita, tá. Cadê? Acho que agora foi tudo. Obrigado, Tainá. E vou para outra sala agora, a gente se encontra depois. A gente dá... Deixa eu ver. Essa primeira parte... arrasou. A gente volta para a sala 11h45, pode ser? E é Pode ser. isso. Obrigado, gente. Acho que eu vou começar
abrindo, falando alguma coisa. Situação complicada, né, gente? Aí eu tive que me libertar. Aí eu tive. Voltar. A gente estava falando, professor, acabou o tempo. Não deu. Voltamos aqui também. Não, a gente também. Deu tempo para discutir. A Manoel voltou no susto, né, Manoel? Ela começou falando lá, terminou aqui. É isso. Que arraso, gente. Todos de volta, Rafael? Confirma isso? Sim, já fechou as salas, então eu vou continuar adicionando, porque às vezes alguém pode ter caído nesse processo, né? Mas pode seguir, tá bom? Arrasou. Oi, todo mundo de novo. Ai, sim, contagens regressivas. Bom, pensei nesse momento ser o espaço para a gente compartilhar, né, as reflexões que a gente teve, que vocês tiveram, em relação às situações que eu trouxe, né? Eu trouxe 4 situações para os 4 grupos. Também queria explicar um pouquinho, né? Só para não ficar uma coisa muito aleatória. Acho que eu não falei muito sobre isso antes, né? Mas eu sempre gosto sempre que surge a oportunidade de fazer uma fala, né? Ou de colocar título em alguma coisa, tem uma dificuldade assim em colocar títulos que não sejam perguntas, né? Então esse primeiro momento tem uma relação com o título desse encontro de hoje, né? Que é o que você diria para o seu, a sua versão de si, né? Tipo, quando eu falo insira seu nome, tipo, usando o meu caso, né? O título ficaria assim: o que você diria para o Juan de sua primeira experiência em mediação? Então, o que você diria para o Ricardo, por exemplo, para o Ricardo Pinheiro, de sua primeira experiência em mediação, né? Enfim, depois de trilhar um caminho no campo, né? O que você diria para o seu eu da sua primeira experiência em mediação? E cada situação dessa, eram situações imaginárias, mas muito delas têm relações com coisas que eu presenciei, passei, né, enquanto educador. E acho que essa é uma pergunta que fala muito sobre responsabilidade, né? Enfim, eu quero escutar vocês falar primeiro, tipo, senão eu vou ficar falando aqui, tô nervoso também, e eu falo muito quando tô nervoso, então é isso. Fique à vontade, assim, tipo, quem quiser começar, ou quem não quiser falar nada também, enfim, tem um espaço aberto, tá? Bom, vamos lá. Eu não sei se os outros grupos sabem qual foi a situação que a gente pegou, ou se eu tenho que explicar. Então, eu vou só resumir, então. Basicamente, a gente foi dado uma situação
em que a gente trabalha em uma instituição que é grande, se localiza em um bairro de classe média alta, tem uma exposição lá que trata, por exemplo, do Michelangelo, assim, de um negócio mais renascentista, uma coisa mais tradicional da arte clássica, e tem um grupo de alunos, eu acho que era de uma escola, né, de classe média, de certa forma, que, e nesse grupo, nesse grupo de mediadores, educadores, tem uma pessoa trans que foi agredida, enfim, por um comentário, se sentiu agredida por um comentário de um dos alunos de um grupo visitante que estava lá. E aí a pergunta, né, o que faríamos com relação a isso? Não sei se faltou alguma coisa, qualquer coisa, alguém do meu grupo me interrompa. Enfim. Aí a gente começou a discussão foi muito boa, apesar de muito rápida, né? Não teve muito tempo de desenvolver, mas eu tentei sintetizar um pouco os pontos que vieram e a gente... É engraçado, né? Porque cada um do seu lugar de trabalho e tal, a gente tinha pessoas que, enfim, tinham arquitetos, tinham pessoas que trabalham com arte, tinham pessoas que, enfim, trabalham com filosofia e etc. E aí a gente chegou em alguns comentários sobre a situação, né? Que não chegamos numa conclusão, obviamente. Mas a gente pensou em três, não sei se, né? Eu sintetizei dessa forma, são três, de certa forma, espaços, tempos de lidar com a situação. A primeira é imediata, que pressupõe uma surpresa e pressupõe uma forma de lidar um pouco precária, né, com a situação, que acaba levando a gente a pensar que a primeira coisa é se relacionar diretamente com a pessoa agredida, né? Perguntar para ela o que ela gostaria de ser feito, se ela não gostaria que fosse feito nada, ela já se demonstrou desconfortável, ela tem medo de perder o emprego por comentar alguma coisa, mas nisso se destacar o ponto do acolhimento mesmo, dessa relação interpessoal com a pessoa que está lá e que se sentiu agredida. E aí, no segundo momento, uma relação interinstituição, assim, entre instituição e educação, né, a escola e o museu, de propor, talvez, alguma atividade que levasse em conta, talvez, o próprio tema da exposição, ou a própria espacialidade da exposição, para tratar desse tema de uma forma aberta, talvez remeter ao próprio estudante, o porquê que ele se sente confortável naquele espaço, porquê que outras pessoas podem não se sentir, enfim, todas as coisas. E o terceiro momento, que é intra-instituição, né, que é do próprio museu, de repensar o processo de mediação em si, né, o que fazer nessas situações, tendo em vista que ela já aconteceu. Enfim, e aí, por favor, me completem, eu tentei ser o mais breve possível para não... Eu acho que foi isso mesmo que a gente falou, assim, tu resumiu muito bem. Eu também tinha comentado de falar com a professora, né, que é responsável pelos alunos, porque eu acho que a gente ali no momento não vai conseguir resolver nada ali em 5 minutos, assim. Então, tratar com a professora de por que os alunos se sentiram confortáveis de fazer essa piada, essa agressão, sei lá. E para ela tratar isso nas aulas, né, para, tipo, abordar isso, para mostrar como é errado, tentar, às vezes, até educar a professora, que às vezes a professora nem entende muito do assunto, sabe? Então, falar e dizer o que viu, e enfim. A gente também tinha comentado, né, que estava até o texto, entre aspas, sobre a questão da inclusão, da diversidade, então essas aspas já é um indicativo de que talvez a instituição estivesse querendo demonstrar que tinha essa diversidade, essa pluralidade, mas, na verdade, ela não estava preparada também, ela não tinha se preparado. Então, é fundamental fazer uma preparação da equipe antes que os arte-educadores comecem a atuar, porque podem ser discutidas essas questões e também ter um tato, uma sensibilidade em relação a essa outra pessoa, que muito provavelmente é a única dentro desse grupo. Então, ela está ali representando, mas ela não está tendo representatividade, ela é a única ali. E acho que tem uma questão também de como chamá-la, né? Como ela quer ser chamada, o pronome, toda essa questão de tratamento
já vai indicar, dentro do processo de mediação, um cuidado e abordagem que o museu está tendo, a instituição está tendo em relação à equipe, né? Ao cuidado com a equipe, né? A diversidade, enfim. Mais alguém? Alguém? Enfim. Quem quiser falar de outra situação, linkar com essa ou não, né? Mas eu queria comentar que acho que o que vocês trouxeram assim já levanta N outras questões, né? Para além do que vocês fariam, né? Tem isso de pensar, né, a relação que os grupos, enfim, majoritariamente escolares, né, que visitam as instituições, essa relação temporária, né, com o espaço institucional, né, com o mediador, né, como que a gente pode pensar numa formação de um público mais consciente, assim, mais que tenha um maior conhecimento relacionado, por exemplo, às questões LGBT+, sabe? Tipo, como criar esse vínculo, né, para formar esse público, né? Tem esse outro ponto também que eu acho que brilhante, assim, a Aline ter trazido, né? Tipo, quando você fala de diversidade, né, você tem isso no seu discurso, você tem que lembrar que tem que ter todo um trabalho, assim, técnico, prévio, educativo, um trabalho prático, né, de acolhimento dessa diversidade. Que não adianta nada você ter um educador, uma educadora trans ou travesti na sua equipe educativa, se o espaço que você atua ele é atravessado e ele emana, né, tipo, provoca uma série de violências para esses corpos e corpas, né? Então, enfim, achei isso forte, assim, do que vocês trouxeram aí. Enfim, mas quero ouvi-las mais também. Posso falar? Claro, claro. Gente, vocês podem falar, podem, enfim, abrir o microfone, enfim, fiquem à vontade mesmo. É um espaço, a ideia é que seja um espaço de troca, ninguém tem as respostas certas. Não existe isso, né? Tipo, não existe uma resposta certa, não existe uma resposta errada, enfim. A gente está tentando construir junto aqui. Então, sintam-se à vontade. Beleza, então, no grupo que eu estava, né, a nossa situação era, nós tínhamos que imaginar que estávamos trabalhando num museu que ele era público pequeno, voltado para a história, arte e cultura negra no Brasil. Só que esse museu, ele não recebia verba, então ele não tinha uma exposição fixa. Na maior parte do ano, o salão expositivo ele ficava vazio, e o educativo ele não tinha pessoas negras, mas o museu tinha funcionários fixos e temporários que eram negros, né? E nesse cenário, um grupo de uma escola particular que ficava localizada no bairro de classe média agendou, né, uma visita para comemorar, entre aspas, a promulgação da Lei Áurea, no dia 13 de maio, né? E a turma era composta principalmente por pessoas brancas, e chega nesse museu com seguranças todos negros. E o professor responsável por esse grupo anuncia que ficou surpreso de chegar no museu e não ver uma réplica de um navio escravista, correntes, grilhões e negros empalhados, né? Então, essa foi a nossa situação. E, assim, a discussão que veio a princípio foi tentar fazer com que a história dos negros no Brasil não ficasse só focada nesse período de escravidão, mas tentar trazer também como que
os negros, a presença dos negros aqui no Brasil impactou principalmente questões econômicas, questões culturais, tentar trazer também esse outro lado da história negra, né? Não ficar muito focado no que a professora passava para os alunos, lembrando também que ela só foi no museu porque era uma questão obrigatória, né? Trazer essa questão dos negros na escola, então era muito focado nessa obrigatoriedade de trazer esse tema, não era um caso espontâneo, né? E aí o grupo trouxe uma questão assim de tentar fazer com que os funcionários negros desse museu também fizessem parte de alguma forma, de alguma ação, para conversar com esse público, tentar trazer vivências, tentar trazer uma outra visão, já que o educativo ali não tinha ninguém negro representando, né? E aí também, deixa eu ver aqui no resumo, trazer nesses trabalhadores, funcionários negros que quisessem participar dessa ação. E aí, no caso, o mediador, ele não fica como a pessoa principal, né, para trazer a informação, mas para mediar o público e essas pessoas negras que teriam um espaço de fala, né? E aí, no espaço expositivo, que na maior parte do ano fica vazio, tentar trazer arte de coletivos, de pessoas negras, de artistas negros, tentar ocupar esse espaço de alguma forma para ele não ficar vazio. E aí, nessa discussão, a gente também trouxe ações que fossem para além da visita que dura 1h30, né, só de visita, talvez não ia dar tempo de fazer muitas coisas, né, é um tema muito complexo, assim, mas a gente pensou também em ações que poderiam ser feitas para além da visita, né, seja num curto prazo ou longo prazo, tentar envolver a comunidade local desse espaço, enfim, tentar fazer com que as pessoas do bairro também se sintam pertencidas, né, nesse ambiente do museu, né, porque ele está meio que localizado num lugar que as pessoas não se sentem não tem uma sensação de pertencimento, né, com esse museu. Então, enfim, muitas questões. Acho que foi basicamente isso, assim, tentar dar fala às pessoas negras que já estão inseridas no museu, e a situação anterior também me fez pensar em como é importante o museu ter um grupo de educativo que seja diverso em várias maneiras, né? Não só na questão profissional, mas na questão social também, né? Acho que isso é importante. É isso, gente. Obrigado, Tainá. Mais alguém? Gente, eu sou do grupo 4, Emanuele, mas eu tenho uma experiência para socializar. Claro. Aqui em São Luís tem um museu chamado Carrefour das Mercês, que desde a inauguração dele, se eu não me engano, na década de 80, ele era denominado como Museu do Negro. Mas esse museu era muito criticado porque tinha um acervo muito pequeno e restrito a objetos de suplício e cartas de alforria. Tinha alguns outros acervos, tipo de acervo, mas digamos, o que destacava o museu para esse lado negativo eram esses objetos. Então, o museu ele foi fechado para reforma há cerca de 3 anos e a nova direção decidiu trazer uma proposta diferente, a uma releitura, né, digamos, porque ele se denomina o Museu do Negro, como é que eles podem trazer somente objeto de suplício e achar que isso representa, enfim. E aí, o que a proposta? Esse acervo, ele foi colocado no arquivo, eu esqueci o nome, a reserva, né, reserva técnica, e ele vai estar disponível somente para pesquisadores. E aí, no acervo permanente agora, nós temos esculturas africanas provenientes de vários países africanos e que também geram um outro debate, porque a gente não sabe muito a origem desses acervos, a maneira como ele foi cooptado, digamos,
Mas é uma tentativa mesmo de trazer um acervo que não tivesse ligado à escravidão. E aí, em outro espaço, foi representado ali com um acervo religiões de matrizes afro-maranhense, sabe? Então, muitas pessoas, quando foram na reinauguração, isso foi construído a partir de um comitê de igualdade racial, né? Como pessoas do museu, minoria negra, tinha um educativo negro, mas era poucas pessoas, minoria, pensaram assim, não, a gente precisa de uma nova proposta, a gente precisa de um comitê de igualdade racial para poder deliberar e falar que tipo de acervo eles querem no museu, sabe? E aí, a partir disso, o museu foi reinaugurado com essa nova proposta. Ele não está ideal, ainda tem muito debate a se fazer, como eu disse, mas digamos que foi uma releitura mais interessante do que a primeira proposta. É isso. Eu queria acrescentar Obrigado, uma Manoel. coisa, só acrescentando uma coisa rapidinho. Claro. Porque a gente pensa, né, nesses eventos que acontecem, nesses momentos que são momentos impactantes dentro da mediação, e muitas vezes esses momentos acontecem também por o processo curatorial não ter envolvido também o educativo. Então, assim, eu entendo que o arte educador, ele também é um curador, porque ele vai estar com os visitantes, ele que vai ser o meio, né, o vínculo entre a obra de arte e as narrativas, enfim, e ele vai fazer o próprio recorte curatorial. Então, muitas vezes essas coisas acontecem porque eles também não participam, os arte educadores entram no final, na hora que a exposição já está levantada, e que o público já está entrando na porta ali. Então, assim, eu acho que é um processo muito importante do educativo, e acho que todos os museus, enfim, galeria, deveria incluir os arte-educadores no processo curatorial. Talvez não como tomada de decisão, mas como entendimento de como aquilo foi construído, para poder dar opinião, para poder levantar novas discussões. Porque essa prática do mediador, do educador, só entrar no final, definitivamente não tem funcionado, né? Sim, e tem sido desse jeito que tem sido feito, né? Inclusive, na maioria dos casos, quando a gente começa nesse trabalho, é um pouco a partir dessa fórmula, né? A curadoria já está pronta, a expografia já está pronta e o educativo entra ali no finalzinho da exposição ou só entra no final de todo o processo de construção, né? Do projeto expográfico, né? Enfim, depois que a exposição já está montada, né? Então, como que o trabalho educativo ele também ocupa um lugar importante, assim, e muito próximo da curadoria, né? Porque é isso, a gente está fazendo escolhas também, a gente está fazendo outras leituras que nem os curadores fazem, né? Por que há essa separação? A ideia é para a gente pensar mesmo, né? Tipo, por que há uma separação? O quanto que essa separação impacta no nosso trabalho enquanto educador, né? O quanto que essa separação impacta no trabalho educativo nas instituições, né? Enfim. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, e prática curatorial, e a gente tem tido essa abordagem mesmo do educativo fazer parte de todos os processos. Então, assim, ele também participa de tudo, das escolhas, ele participa das discussões da expografia, da curadoria, para ele ter mais, e a gente está tendo um resultado muito interessante de ter mais ferramentas na hora da construção das atividades, porque a pessoa está ciente de tudo que aconteceu e ela fez parte de tudo, né? Então, assim, está sendo um momento bem interessante de ver resultado, né? De ver transformação, né? Que dentro de instituições, às vezes, não é possível. Sim, sim. Sim. Alguém mais gostaria de compartilhar?
Eu vou falar então aqui, Juan, falando do grupo que, aproveitando que a Emanuele puxou a fala ali, ela era do grupo também, tinha outras meninas aqui da turma, e aproveitando a fala da Aline. Aí só para trazer de forma resumida, e aí se alguém do grupo, inclusive, quiser complementar, me cruzar aqui a minha fala, fica à vontade também, gente. O cenário dado era um cenário de um museu, da reabertura de um museu de artes, no contexto da pandemia ainda, do isolamento social, no qual o trabalho educativo estava posto de uma forma bem precarizada, assim. Então, essa reabertura desse local, que teria passado, mesmo passando por editais, né, editais públicos, e tido verba de lei de incentivo, ainda dava baixa remuneração, pouca condição de trabalho, não tinha nem os equipamentos de segurança que poderiam, fornecia só o álcool em gel e não a máscara. Então, o trabalhador do educativo teria que arcar com tudo, digamos, e além disso, metade do trabalho era remoto, metade presencial, também nessa condição de que esse educador deveria arcar com ainda todos assim, internet em casa, computador, etc, 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 equipamentos. Esse era o cenário dado. Então, assim, no primeiro momento, o grupo foi aquela coisa de, assim, puta que pariu, né? Tipo, essa é a realidade terrível, né, de precarização do trabalho total dentro de uma instituição cultural, dentro de um processo cultural. Então, essa foi a primeira reação, e é aquela reação, eu acho que, pelo meu entendimento, né, foi aquela primeira reação de, o que a gente pode fazer numa situação dessa? Ainda mais, e aí vem da fala de outros colegas também, né, posto que isso é uma realidade que não está só naquele contexto, né, é uma realidade compartilhada no campo do trabalho, digamos assim, né, então, às vezes fica meio difícil, assim, falar assim, como que nós, agora, nesse lugar, a gente vai poder lutar pontualmente aqui e superar uma questão que está posta no campo da sociedade, né? Uma questão estrutural, uma questão muito maior. E aí, assim, a gente também não chegou a tantas soluções assim, pontuais, práticas nos debates, foi corrido, mas o que a gente conversou em primeiro lugar, então, foi nesse sentido de fazer um levantamento dessas demandas e iniciar um processo de diálogo direto e, assim, apresentando, né, os pontos, as questões principais, dentro dessa instituição, ali dentro, né? Então, é conversar com o supervisor, no sentido de tentar uma nova negociação de condição de trabalho mesmo, assim, pautada nisso, né? E eu acho que essa foi a primeira questão, assim, e aí foi até um ponto que eu coloquei no sentido de que eu acho que esses diálogos também têm que partir de pontos objetivos, então é a hora que a gente também, às vezes, tem que aprender a se organizar e produzir documentos, assim, que a gente consiga visualizar, né, para poder traçar uma negociação mesmo pautada nos argumentos bem fundamentados. E uma outra coisa, e é isso que se liga com o que a Aline estava conversando aqui, que também foi uma outra questão, é a possibilidade do próprio educativo também ser esse lugar que traz a pauta do educativo interno, digamos. Então, são os momentos necessários da formação interna da própria equipe, da própria instituição, né, para poder construir e melhorar os diálogos entre as equipes, entre as funções, né, e essa compreensão da dimensão do educativo dentro da própria instituição. Também seria um caminho importante, eu acho, nesse caso. O que eu me lembro é isso, gente. Obrigado, Carita. Acho que isso que você trouxe, né, desse caminho da negociação, né, tipo, entre os educadores, a equipe de educadores e a própria instituição, né, me fez pensar numa pergunta, né, nesse contexto, quem são os nossos aliados? Mas, mais do que aliados, quem são os nossos cúmplices, né? Porque parecem coisas parecidas, assim, né? Mas quem está ali junto com a gente, fortalecendo esse movimento de negociação, de reivindicação, parece muito assim, né? Mas que também é básico, né? Acho que no contexto da situação imaginária, né, que eu coloquei para o grupo,
equipamento de segurança individual, de proteção individual, é o básico no contexto pandêmico, de uma pandemia que não acabou, que não tem vacina ainda para todo mundo, né? Então, eu fiquei com essa pergunta, né? Tipo, nesse contexto, quem seriam os nossos aliados, quem seriam os nossos cúmplices, né? Quem seriam os cúmplices de uma classe de trabalhadores que ainda não está organizada, que ainda não possui uma representação sindical, né? Enfim, que faça esses corres de batalhar por direitos enfim, pensei muito nisso, assim. Obrigado. Alguém mais? Acho que todos os grupos falaram, né? Não, eu acho que falta o meu grupo. Faltou o nosso grupo. Ah, opa. Alguém, eu posso falar a situação, gente? Alguém quer falar? Pode falar. A gente De complementa. boa. Pronto, podem tomar minha fala também, viu? De boa, gente. Okay. Juan, cara, que saia justo, viu? Acho que entre todas as situações, essa foi a mais, assim, tipo, de colocar a mão na cabeça. Como a gente vai operar com isso, sabe? Vou relatar aqui a situação da gente. Nós somos um grupo de educadores temporários, fomos contratados, né, em um regime de contrato temporário, para um grande evento que acontece de 2 em 2 anos, um grande evento de artes. Vamos pensar numa Bienal aí de artes. E era uma seleção super concorrida, assim, muito concorrida. E existe um grupo gestor que injeta grana para esse evento, né? Muitos empresários aí. E esse evento é dito também como um evento que segue um pensamento decolonial. E o que acontece? Em uma noite, né, dessa Bienal, a gente, temporário, né, talvez contrato de 4 meses, eu acho, a gente, em uma noite, esse grupo gestor vai dar um jantar, vai servir um jantar talvez para outros apoiadores também, pares deles, né, um jantar, e a gente, né, o grupo de educadores vai ter que ficar mais tempo, até tarde da noite, porque nós vamos ser essas pessoas que vão servir esse jantar. Então, a gente vai ser garçom, a gente vai ser ascensorista, porteiro, enfim. Isso foi ordenado, né, para a gente. Então, a gente vai ter que fazer isso. E aí a questão é essa, né? O que vamos fazer? Qual vai ser Tem o a questão posicionamento também desse grupo? do Pode patrimônio, falar. porque a gente iria servir e tal perto das obras. Essa questão. Pois é, aí a gente começou a conversar sobre isso, assim. E, claro, a gente não chegou num ponto comum, né? Muitas questões, assim, foram trazidas, assim, vieram à tona. A questão mesmo da grana, né? De ser um trabalho temporário, o que é que a gente ia fazer, né, enquanto coletivo. Então, assim, a gente conversou sobre muitas coisas, assim, até a questão do patrimônio, né? Rafael, se tu quiser falar, como a gente ia operar nisso, assim, né? Nessa situação. A gente é temporário, tem um grupo que contratou a gente, né? Que injeta essa grana, que vai pagar nossos salários, e a gente ia ter esse desvio de função, né? A gente ia ser uma noite dessas, a gente ia ser um garçom e tal. E, cara, Juan, foi bem assim, o papo da gente foi muito assim, eloquente, e a gente realmente não chega a um ponto comum, né? A gente traz algumas linhas de raciocínio, algumas pistas do que a gente ia fazer. A gente pensou em conversar com esse grupo, né? Conversar sobre o patrimônio, né? Essa coisa das obras, que eles poderiam servir esse jantar em outro lugar. Mas aí já vieram outras questões também em relação a isso, né? Por conta dessa hierarquia, né? Desse grupo estar num outro patamar em relação a gente, né?
Enfim, é isso. A gente conversou também sobre tentar chegar a um ponto comum, porque nós, enquanto unidade, todo mundo chegar a um ponto comum, nós somos mais fortes do que uma pessoa só ir lá e comunicar a eles em relação assim, então... porque também a gente discutiu muito se a gente ia abandonar o barco ou não. E tem a questão também do concurso ser muito concorrido, e tem também a questão que a amiga levantou em relação ao nosso currículo, né? Isso vai para o nosso currículo, e como a gente quer ser lembrado? A gente tem que lutar nesse sentido, porque nós queremos ser lembrados com uma questão de a equipe que lutou contra essa questão, não ser conivente com isso. Teve essa questão também, a colega levantou, tipo assim, se era o primeiro emprego, né, naquela área, se a gente ia boicotar ou não, tipo assim, quem estava começando agora ia ficar queimado no mercado, né? Essa coisa também. Enfim, foram muitas questões que a gente conversou. Foi bem complicado, viu? Alguém mais quer... Tu é doido, homem? Foi uma situação bem... Alguém mais quer falar, gente, do grupo? Podem ficar à vontade aí. Mas eu acho que a primeira reação foi essa, assim, foi um palavrão, assim. Mentalmente a gente... Vocês resumiram bem, né? A gente olhou pelos dois lados, né? Pelo nosso lado ali como contratado e pelo lado da questão do patrimônio, né? E a gente não chegou na solução, mas a ideia era tentar um acordo, né? Que a gente não abandonasse o barco e a gente tentasse fazer esse evento acontecer de outra forma, né? Sem prejudicar nem a ninguém, nem a nada. É isso. Porque estava escrito também no texto que nós não teríamos um sindicato por ser trabalho pessoa jurídica, e aí tentar se firmar em órgãos de defesa do patrimônio, como IFAM, para tentar mudar esse local, para a gente não servir perto das obras, tentar se firmar em órgãos de defesa, né? Porque aí a gente não estaria também só pensando em nós, mas também no patrimônio, porque perder um patrimônio é uma perda inestimável. E quem vai ser responsabilizado pelo dano ao patrimônio, né? Porque é recorrente também que coloquem essa responsabilidade sobre o trabalho educativo, né? Muitas vezes o educador ele não é só o educador. Ou o que é ser educador? O que está embutido nesse ser educador, né? Muitas vezes tem educador que precisa estar perto de uma obra específica, né? Porque questões de segurança, é quase como se fosse um segurança patrimonial mesmo, né? Que está embutido nas funções desse trabalhador. E daí, como que você lida com um objeto delicado, né, de um alto valor? Como que você lida numa situação institucional que também é delicada? Você é um trabalhador temporário, né? E como que você lida com essa responsabilidade que é indicada assim para você, né? De repente você precisa ser segurança de uma grande obra de arte, uma obra valiosíssima, assim. E assim, eventualmente acontece da exposição ou do projeto não ter um orçamento, um projeto de seguro, né, das obras, né? Então, o que dá para negociar, né? Até que ponto a gente negocia sem se corromper, né? Tipo, vou usar essa palavra na falta de outra melhor, né? Mas como que a gente negocia sem se corromper? O que a gente negocia? Até que ponto? Qual é o nosso limite enquanto educador, né? Qual é o nosso limite institucional? Qual é o nosso limite enquanto indivíduo? Nosso limite enquanto equipe, né? Enquanto coletivo? Enfim, são várias questões. Assim, desculpa, eu imagino que vocês devam ter ficado com muita raiva de mim, né? Porque, tipo, garoto só traz pepino, assim, pro grupo e mal chegou e já tá trazendo problema. Mas são questões que eu também fico pensando, né? Eu também não consigo chegar a respostas, apesar de tentar encontrar meios para resolução, né? Tipo, dessas questões. Essa situação específica, né, desse jantar,
isso é bem frequente em instituições culturais, geralmente que tem patrocínio de grandes empresas, né, com essa, com essa coisa da lei de incentivo fiscal, né, muitas vezes. Esses empresários aí, como foi bem dito, e daí, nesse caso em específico, houve esse caso específico aconteceu, de fato, numa grande exposição, aqui no Brasil mesmo, e houve uma certa mobilização dos educadores para colocarem esse ponto de vista, sabe? Tipo, quando você contrata um grupo de educadores, acho que a última coisa, assim, que as instituições podem esperar é que esse grupo seja, primeiro, homogêneo, que todos sejam iguais. Segundo, que esses educadores eles não vão ter um pensamento crítico. Ou seja, é impossível, assim, você contratar um grupo de pessoas e não ter integrantes desse grupo, ou o grupo inteiro, que tenham um pensamento crítico. Ou como você fala de educação no contexto institucional, em contextos diversos, sem um pensamento crítico. E daí, acho que essa é a grande questão, assim, dessa proposta, né? Como ser crítico em relação a isso, sem se colocar em risco, né? Como ser crítico e encontrar os seus aliados, encontrar os seus cúmplices, né? Como ser crítico sem prejudicar a sua vontade de continuar trabalhando com educação, a sua vontade de continuar trabalhando com mediação, né? E acho que isso tem uma relação, assim, com não só com o título, né, mas com essa pergunta que eu faço, né, o que você diria ao seu eu da sua primeira experiência em mediação? Porque eu sinto que, assim, na formulação, assim, do dia de hoje, eu pensei muito na responsabilidade que eu tenho com vocês, assim, com o grupo que está aqui, uma responsabilidade com essa fala de apontar enfim, de compartilhar um pouco das minhas histórias, claro, mas principalmente essa responsabilidade que eu tenho de dizer que, olha, esse é um trabalho incrível, enfim, trabalhar com mediação mudou a minha vida, mas tem os seus lugares delicados, e não dá para ignorá-los. O lance é, tipo, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com esses lugares delicados, né? Então, como que a gente pensa o trabalho em mediação dentro desse lugar da responsabilidade, né? Que lugar, como educador, qual o meu lugar, como que eu exercito essa responsabilidade em relação a mim mesmo, em relação ao grupo a equipe que eu trabalho junto, ao grupo que eu recebo, né? E é um pouco isso, assim. Não sei se a conversa estava, tipo, tava tão legal, assim, ouvir vocês e ver as reverberações disso, né? Que, enfim, a gente tem 15 minutos, né? A gente tem uns 35 minutos, se a gente pensar que se encerra 1h15. Eu trouxe uma apresentação rápida, sim, rápida mesmo, assim, tipo, a gente, todo mundo deve estar, tipo, cansado já, tipo, nesse horário, tipo, com fome, sabe, com sede, e daí, tipo, vou trazer slide com referência, um monte de coisa, tipo, não, né, tipo, então pensei de trazer um pouco, assim, de uma parte do caminho que eu percorri, assim, enquanto educador, porque esse lugar não foi um lugar que eu cheguei ontem, não foi um lugar que eu cheguei no ano passado, não foi um lugar que eu cheguei há 2 anos, né? Hoje, como a Carla me apresentou no começo, eu trabalho hoje na verdade, eu pesquiso de forma autônoma, né? Tipo, de curioso que sou, a precarização do trabalho educativo, dentro de um contexto de já precarização do trabalho geral, né? E tá certo, Silvio, valeu. Eu que agradeço mesmo.
E daí, só que quando eu comecei lá em 2014, não foi assim. Não foi assim que as coisas foram entregues assim para mim, ou nas experiências que eu tive com mediação e com educação, né? Eu precisei passar por alguns lugares para entender que o que faz sentido para mim hoje é essa pesquisa, é esse debate acerca da precarização do trabalho educativo, o entendimento da nossa história enquanto educadores, né? Entender que eu, enquanto educador, não estou sozinho no tempo e espaço do agora, sabe? Tem gente, assim, tem uma galera que veio antes de mim e que construiu coisas, e que construiu uma história, e construiu uma história de luta também, né? Quando eu paro para pensar, sei lá, tem algumas experiências, essa experiência mesmo, dessa grande exposição, eu estou evitando falar nomes, né? Enfim, tipo, para evitar algum desconforto. Mas essa experiência da grande exposição gerou uma mobilização desses educadores e que geraram um documento, uma carta coletiva. E isso é registro, isso é um documento, isso existe. E saber disso é reconhecer que nós, enquanto classe, mesmo que não tenhamos um sindicato ou uma associação, né, a gente tem coisas para olhar para trás e ver, tipo, esse grupo aqui gerou um conhecimento, sabe, que pode ser usado como referência. Então, é um pouco isso, assim. Se vocês toparem, eu posso falar rapidinho, assim, tipo, mostrar a apresentação. Queria saber, acho que antes, né, mais importante, eu estou aqui falando sem parar e tal. Queria saber se sim, o trabalho das RENs é um trabalho fundamental, assim, as RENs, né, as RENs são as redes de educadores de museus, que existem espalhadas pelo Brasil, acho que todos os estados do Brasil, acho que alguns poucos não têm ainda, mas algumas são mais sólidas que outras e tal, algumas estão começando há pouco tempo e tal. São uma outra forma de conectar, assim, essas experiências em mediação, né? Tem o Mover também, o Movimento Educadores em Resistência de São Paulo, né? Que enfim, promove uma série de discussões e ações, né? Buscando gerar essa rede de solidariedade, né? Acho que saudades do Mover, tipo, eu falo com muito carinho, assim, porque eu fiz parte do grupo e tal, e é isso, assim, acho que pensar nessa nossa história, né? Tipo, a gente não está começando daqui agora, a gente tem que pensar em quem veio antes, porque talvez eles nos forneçam as respostas para que a gente possa projetar um futuro mais justo, um futuro melhor, assim, para nós enquanto trabalhadores. Sei lá, queria saber como vocês estão de disposição, tipo, vocês querem uma pausa, esticar a coluna, levantar, falar qualquer outra coisa, por favor. Não consigo continuar se eu não soubesse. Ó, Rafael tá dizendo que eu posso ir. Alguém mais? Tá tudo bem? Tranquilo, Juan. Por mim, tá de boa, pode seguir aí. Tá bom, O bonde. tá bom. Vou tentar ser breve, mesmo, senão eu falo muito. Eu vou compartilhar a minha tela para que vocês acessem a apresentação. Isso, né? Deixa eu colocar para apresentar aqui. Esse é o título do encontro de hoje, aquele título longo que eu imagino que vocês devam ter dormido assim até o final da leitura dele. O que você diria ao insira seu nome aqui de sua primeira experiência em mediação?
E daí, eu escolhi 3 experiências que foram muito fundamentais, assim, para esse percurso que eu acabei fazendo dentro do campo da mediação. O primeiro deles foi no Museu de Arte do Espírito Santo, né, o MAIS, entre 2014 e 2016. Nesse período eu fui estagiário lá, eu fui educador estagiário, trabalhava no Núcleo de Ação Cultural e Educativa do museu. O MAIS, ele é um espaço bem recente, né, considerando que ele foi inaugurado no final da década de 90, e ele é o único espaço, até onde eu sei, ele é o único espaço do Espírito Santo a formar um núcleo específico para as ações educativas e culturais, né? A única instituição que tem isso formatado e documentado. O MAIS, ele também foi criado dentro de um contexto educativo, né, da virada institucional, da virada educacional da arte, né, que começa a surgir ali nos anos 90, quando essa preocupação educativa das instituições culturais vem muito mais forte, junto com o trabalho de artistas que se aproximam da educação. Então, o MAIS, ele surge nesse contexto. E vocês vão ver, vocês vão ver que quando eu falar de cada espaço, eu vou trazer mais perguntas do que legendas e coisas, né? Tipo, que cada espaço me suscitou questões diferentes, né? Dessa primeira experiência, por exemplo, quando eu pergunto, quando a mediação transborda a mediação que aparece entre aspas, né? No entendimento de que a mediação ela está para muito além do trabalho educativo ou um trabalho formativo, né? O que seria, por exemplo, como se constituiria, né, a poética de um mediador? Geralmente a gente associa a poética à arte, né? Tipo, o que seria a poética da mediação, né? O que seria a criação poética, a criação artística de um educador, de um mediador? Tem essa questão dos termos também. Tipo, como eu tive que fazer uma curadoria muito tensa assim para esse momento hoje, porque são muitas questões, né? Enfim, a pesquisa que eu tenho hoje de precarização, ela levanta várias questões, e uma das questões é relacionada ao termo, né? Ao termo que é dado, que é empregado a essa classe trabalhadora que atua nas instituições, que atua nesse trabalho educativo, né? Então, eventualmente serão mediadores, em outros lugares serão educadores, em outras instituições serão não instrutores, mas esqueci o nome agora, tipo orientadores, acompanhantes, guias, né? Aquele mais básico, assim, monitor, que são já nomenclaturas mais em desuso, mas isso também acho que é importante colocar isso, né? Essas nomenclaturas diferentes, esses lugares que a gente não consegue chegar, também são estratégias de desarticulação dessa classe de trabalhadores, né? São estratégias que confundem, que impedem que esses trabalhadores se vejam como uma coisa só, né? Enquanto grupo. Então, acho que é importante levar isso em consideração, assim. Mas aqui, eventualmente, eu vou usar o termo mediador, eventualmente eu vou usar, em outros momentos eu vou usar educador, enfim. Ainda não sei qual dos dois lugares eu fico, assim. Quando a mediação transborda a mediação, né? Essa mediação, entre aspas, eu falei, né? Desse lugar que a mediação é vista pelas instituições, né, em grande parte, como esse trabalho educativo e formativo somente. Então, o MAIS, ele teve um papel fundamental, assim, no entendimento de que eu poderia ter um pensamento poético, uma prática artística enquanto educador. Para além de questões de nomenclatura, né, fui me entendendo enquanto artista educador, artista mediador, né? Então,
esse primeiro registro, né, desse mapa mental foi resultado de uma residência educativa que aconteceu no final do meu estágio, né, antes do museu entrar em reforma. Eu participei de uma residência educativa no Mais e pesquisei a história do núcleo educativo. Enfim, existiam naquele momento documentos, mas que não estavam organizados, então eu fui atrás dessa história, eu fui atrás de quem passou por ali, e o resultado foi esse diagrama, né, essa nuvem, né, que chega nesse lugar do museu como o espaço do museu, né, como esse mediador de relações, né, e daí o museu como mediador, como frase central, e as pessoas que trabalhavam nesse museu em conexão com outras, assim. E ao lado superior direito, tem uma foto minha, assim, usando o uniforme do museu, um uniforme da equipe de educadores, com uma frase que surgiu num trabalho da universidade, assim, né? Eu me formei pela UFES e numa disciplina eu desenvolvi essa frase que acabou sendo era implementada em diversos lugares, né? Tipo salão expositivo, marca-página, livro, adesivo, enfim. Daí um desses lugares foi o uniforme do Mais. E esse trabalho da frase ele é um reflexo assim de diversas críticas, assim, diversas reflexões que eu já estava fazendo dentro do campo da mediação, né? O que é isso que as pessoas vêm me procurar para ter resposta de alguma coisa, sabe? Por que as pessoas precisam visitar um lugar para ver arte, né? Ou para ter determinadas respostas, ou precisam de uma pessoa para que essa pessoa dê essas respostas, né? Tipo, esse lugar meio, sei lá, meio professoril, assim, da prática educativa, desse entendimento que as pessoas têm de que o seu trabalho, ele dar respostas, né? Então, quando eu falo que você procura não está aqui, é porque, tipo, não está aqui mesmo, assim. Tipo, não está comigo. Nunca esteve comigo, na verdade. E, enfim, é um trabalho que, enfim, levanta N outras questões. Estou falando aqui muito, muito rapidamente. Mas foi um trabalho que aconteceu durante esse estágio dentro do Museu de Arte. Deixa eu passar aqui para o próximo. Daí eu trouxe 3 experiências, né? Tipo, essas 2 primeiras imagens são de uma exposição chamada Modos de Usar, na qual a sala do educativo ela foi integrada ao projeto curatorial. Então houve um envolvimento outro assim da equipe de educadores do museu com a curadoria. Era um espaço na qual a ação do público ou dos públicos podia ser feita muito próxima a trabalhos do acervo. Então, tipo, era uma curadoria educativa que também assumia riscos, né? Essa imagem do meio, acho que dá uma amplitude melhor, assim, de como eram esses espaços, né? A gente tem na parede alguns trabalhos do Dionísio Del Santo, que é um artista capixaba, e daí uma peça do Maurício Salgueiro, né, que é um artista carioca, uma peça que a pessoa precisa acionar, tipo, são lâmpadas, né, daí a pessoa apertava o botão e a escultura acendia e acendia a sala toda. E daí essa foto da esquerda, vocês estão vendo, né, tipo, duas pessoas colando post-it, assim, esse post-it está do lado dessa tela que está aparecendo na imagem do meio. Então, tipo, tinha essa fronteira ali, muito esse risco, assim, tipo, da intervenção com o trabalho de arte que fazia parte do acervo do museu e tal, tipo, a gente estava inserido, os educadores estavam inseridos nesse contexto, assim, de experimentação e tal. E essa última imagem é de uma proposta que surgiu, não dá para ver, né? Eu coloquei a imagem mais do público e do ônibus passando atrás. Mas essa imagem é do Mais na Fachada, que foi uma intervenção na fachada do museu. A gente
colocou aconteceram várias vezes, né? Então a gente colocou uma lona assim na porta do museu e exibia filmes ali. E a gente exibia esses filmes em horário de pico, sabe? Tipo 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, tá todo mundo voltando para casa ou saindo do trabalho. E daí as pessoas sentavam ali, não tinha muito compromisso. E daí, né, depois desses 2 anos no mais, eu queria continuar trabalhando com mediação, tipo, senti que era esse o campo, assim, tipo, eu que tinha entrado no curso de artes, jamais pensava trabalhar em educação, eu tinha mó nariz virado, assim, para trabalho em educação e virar professor, todo esse rolê. Acabei querendo ficar, assim, tipo, quero trabalhar com isso, quero pesquisar isso. Mas aí, tipo, ao final de 2 anos de contrato, né, estágio tem esse limite máximo. A pergunta que ficou para mim é: será mesmo que deixamos de ser mediadores depois que somos desligados de onde trabalhamos? É uma pergunta meio capciosa também, porque ela é problemática, porque ela também borra essa fronteira vida e trabalho, tipo, e eu acho isso problemático. Tipo, vida não é trabalho, tipo, são coisas totalmente separadas. Mas como que a gente precisa o que que a gente precisa fazer assim para continuar trabalhando com o que a gente gosta, enfim, com o que a gente sente afinidade. É, Essa é a segunda experiência que eu trago aqui, que aconteceu no Centro Cultural Sesc Glória entre 2016 e 2017. Todas as experiências que eu vou trazer aqui, gente, as três, aconteceram antes de eu me graduar, ou seja, a maioria delas, né, 2 delas aconteceram enquanto eu fui estagiário, e essa foi uma coisa meio louca, era um estágio e já tinha, enfim, tinha uma série de questões, assim, tipo, por exemplo, no Sesc Glória eu não era lido como educador estagiário, eu era educador contratado, né, eu trabalhei por 2 exposições lá, então, tipo, eu tinha essa fronteira borrada, assim, de um contrato por PJ e o estágio. Então, tipo, tive essa experiência no Sesc Glória entre 2016 e 2017, e era um outro contexto institucional. Acho importante frisar nessa apresentação também que cada instituição, ela tem um perfil muito diferente, um entendimento muito diverso de compreender o trabalho educativo. E isso é comum, porque as instituições são feitas por pessoas, né? Pode parecer meio óbvio, né? Mas a forma como cada instituição vai lidar com o trabalho educativo tem a ver com a missão da instituição, tem a ver com quem está à frente das ações educativas, né? Da coordenação do educativo, por exemplo, enfim. E daí no SESC era um espaço outro, assim, muito diferente do mais. O SESC ele não tinha um núcleo de ação educativa consolidado, formado, até hoje não tem. Então, eram sempre exposições e contratações temporárias para atuar em determinada exposição. E daí, nesse outro contexto, né, a educação era lida de uma outra forma também, né? Tinha uma relação muito mais por ser um centro cultural, a visita mediada tinha quase uma relação com entretenimento, com questões numéricas, né, da mediação. Quantos visitantes foram, né, se eles saíram satisfeitos da visita. E daí, nesse contexto, e um contexto de vigilância também, né? Porque é uma outra instituição de caráter mais particular, né? Apesar do interesse público, né? Que é a forma como o SESC se identifica, uma empresa privada de interesse público, se eu não me engano. Tem toda uma segurança e tal, tipo, uma vigilância em relação ao trabalho educativo. E nesse contexto, quais eram as brechas que existiam para que o trabalho educativo ele existisse de uma forma crítica, né? Então, quais são as brechas que ainda não ocupamos, né? Acho que é uma pergunta que pode ser importante, assim, da gente pensar no contexto institucional,
porque serão vários desafios, né? Tipo, a gente vai estar sempre em negociação. E daí, quais são as brechas que a gente precisa encontrar para ocupar e ocupar, tipo, fazendo um trabalho educativo crítico, né? Enfim, um trabalho educativo que dê vazão à sua poética, né? Se for o caso, ou uma pesquisa sua, individual, enfim, ou coletiva. E foi muito importante, assim, né? Tipo, quando eu falo dos aliados, né, dos cúmplices, eles podem ser encontrados nesses lugares também, nesses lugares que aparentemente podem ser complexos de se trabalhar. Enfim, tudo pode ser negociado, e se você encontra aliados, assim, você consegue, enfim, desenvolver um trabalho forte, sabe? Então, quando eu lembro dessas visitas, né? Na época eu estava muito na vibe de jogos, de brincadeiras, de fazer visitas com um objeto só, sabe? Tipo, fazer uma visita com um novelo de lã, fazer uma visita só com perguntas, ou fazer uma visita sem que o mediador, sem que eu tivesse ali, tipo, apertando play e colocando, tacando conteúdo, sabe? Eu estava muito nessa vibe, assim, e daí essa foi uma das experiências, assim, com o novelo de lã, e foi uma das experiências que foram negociadas assim, com a instituição, e que, enfim, virou, inclusive, uma referência depois, né, esse trabalho. Uma outra coisa também, tipo, tá tudo bem apertar o play, tá, gente? Tipo, tem esse momento. A gente precisa reconhecer, tipo, o momento que a gente tá no trabalho educativo, né? Tipo, se a gente tá cansado, a gente vai apertar o play, porque a gente, sei lá, não quer pensar muito, e tá tudo bem, sabe? A gente precisa entender, tipo, o nosso lugar também, o que a gente sente nesse trabalho educativo, e o que a gente sente importa, né? Enfim. E daí, aquela que. Eu não coloquei essa questão antes, mas essa experiência nessa instituição me fez pensar nessa pergunta, né? E se eu fizesse as perguntas às quais eu realmente não soubesse as respostas, né? Muito desse lugar que esperam da gente enquanto educadores, né? De ter a resposta para as perguntas relacionadas à exposição o tempo todo, né? Disso de ser demandado da gente. E se eu não tivesse as respostas, né? Será que em algum momento a gente vai ter as respostas? Né? Isso não quer dizer que a gente vai deixar de perseguir as respostas, né? Essas são imagens de visitas, né? Na parte inferior à direita, uma das visitas com barbantes, as três foram experiências com vendas, né? Tipo, a gente propunha que o grupo se dividisse em dois, uma parte seria vidente, e a outra parte estaria com vendas nos olhos, né? Seriam com os olhos vendados. Daí eles se dividiam em pares, né? Uma pessoa vidente e uma pessoa não vidente. E daí a pessoa vidente mediava a exposição pro colega dela. E era incrível, assim, porque a pessoa que estava vendada, ela criava a exposição na mente dela, assim, da forma como a partir do que o colega vidente falava, né? E daí quando elas retornavam ao espaço era uma coisa totalmente diferente, assim, e rolava uma discussão bacana a partir dessa exposição imaginada. E a terceira e última experiência foi um estágio de quase um ano no Museu Capixaba do Negro. No mais, eu tive na primeira experiência no Museu de Arte, eu tive o entendimento da mediação como prática artística. No Sesc Glória, que é um espaço daqui de Vitória, eu esqueci de falar isso, né? Um espaço de Vitória, eu tive uma noção da mediação como estratégia de hackear um sistema, né? De hackear uma instituição.
né, de pensar a mediação enquanto um vírus, assim, que está reconhecendo aquele espaço, descobrindo os mecanismos daquele espaço para entender como ele funciona, para entender também quais as brechas que vão ser ocupadas. Mas a experiência no Museu do Negro, assim, eu tenho um carinho muito especial, porque foi uma experiência que esbarrou nesse lugar da vida, né? Tipo, quando o trabalho ele passa a ter um sentido, faz com que a vida tenha um sentido outro, assim, né? Falo que o trabalho no Museu Capixaba do Negro, né, o Mucane, foi um entendimento da mediação, do trabalho em mediação como reconhecimento de si, do lugar que você ocupa na vida, né, no mundo, no lugar onde você mora, no lugar onde você trabalha, né? E tem uma relação muito íntima, né, com um entendimento ainda muito recente meu, enquanto homem preto. Então, foi uma experiência muito, muito forte, de me atravessar e de ser uma experiência celebrativa, mas também muito, muito dolorosa também, né? Enfim, você está lidando com um espaço que o racismo tá ali, enfim, o racismo está em todos os lugares, né? Mas era muito presente o tempo todo. Então, onde o mediador ancora os seus silêncios, né? Pensando em todas as questões que foram levantadas por vocês, né? E que eu acabei trazendo com as situações imaginárias. Onde o mediador ancora os seus silêncios, né? Onde que você ancora o seu silêncio, né? No trabalho em mediação, um trabalho que tem os seus riscos, né? Que tem as suas delicadezas, as suas sutilezas, mas que também tem as suas armadilhas, né? Os seus imprevistos. E essa imagem é o primeiro do primeiro documento autoral assim do setor educativo do Museu do Negro, que assim foi um setor educativo que a gente começou do zero, eu e Rebeca Ribeiro, que é uma artista educadora, nasceu na Bahia, mas hoje mora em Vitória. E daí a gente tinha uma troca muito boa, assim, éramos explosivos assim para aquele lugar. E daí esse foi o primeiro documento assim que a gente escreveu no Mucane, né, partindo dessa pergunta: o que a gente é? E essa foi uma pergunta que seguiu a gente até o final do nosso contrato, né? O que a gente é para um Museu do Negro, né? Como que leem a gente que trabalha nesse espaço, né? O quanto que a forma como determinados espaços limitam o nosso trabalho, né? Tipo, quais são as expectativas do público em relação a um educador, e a um educador negro num espaço dedicado às questões raciais, às questões étnico-raciais, né? Então a gente se via ali, tipo, de uma hora para outra, tendo que compensar décadas, anos assim de ausências, né? E tentando compensar também uma ausência curricular, né? As pessoas viam tipo uma visita ao Museu do Negro como algo que compensasse assim a implementação, por exemplo, da Lei 10.639, que é a lei que torna obrigatório o ensino da arte e da história de África e afro-brasileira nas escolas. Então tinha essa pressão também, né, de compensar esse tempo todo. E daí essas foram as outras perguntas, né, que foram resultantes desse. Aí nem estou de olho no tempo. Ai, meu Deus, faltam 2 minutos. Mas vou tentar correr aqui. Que silêncios nos são impostos, né? Que silêncios são impostos aos educadores? Que riscos corremos ao falar? Nessa época, eu e Rebeca, a gente lia muito Audre Lorde. Tem um texto da Audre Lorde que foi fundamental assim, para a gente
chegar nesses lugares críticos enquanto educadores negros, que, se eu não me engano, o título do texto é A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar esse texto, que é curtíssimo, assim, com vocês. E é um texto que fala sobre, enfim, que fala sobre várias coisas, né? Tipo, não quero ser leviano de resumir esse texto a uma frase, mas de que forma quebrar o silenciamento nos coloca num lugar de risco, né? De vulnerabilidade, mas o quanto que quebrar esse silenciamento também não é importante, né? Não é fundamental, né? Para que a gente encontre os nossos pares, encontre os nossos lugares de apoio, encontre forças, assim, encontre possibilidades de continuar em determinado campo, em determinado trabalho, né? Enfim, e daí eu escolhi essas imagens, assim, porque, enfim, Mukane era um lugar complexo, mas sempre muito emocionante, sempre muito celebrativo também. Era um lugar que foi criado partindo desse lugar da autoestima, né? Então, tipo, a nossa intenção não era falar da escravidão, né? Falar de quase 400 anos da nossa história, em que ela esteve instituída no Brasil, né? Como que a gente pode pensar esse corpo negro por uma outra perspectiva, né? Por uma outra perspectiva mais positiva, sem deixar de falar enfim, sem deixar de falar da nossa história, né? E daí enfim, são imagens de visitas mediadas, às vezes em roda, na maioria das vezes em roda, mas às vezes também com barbante, muitas vezes na calçada do museu, e uma imagem da abertura, né? Tipo, ai, saudades desses tempos de aglomeração e dança e comidas e, enfim, sorrisos. E essa outra imagem foi dessa superior esquerda, foi de uma imersão que a gente fez, tentando entender onde estão os negros na cidade, né? A gente tinha muito esse entendimento do museu como um quilombo, mas o quanto que esse quilombo ele nos isolava, assim, das coisas que aconteciam fora, né? Tipo, então, tipo, essa imersão foi uma tentativa de sair do espaço do museu para tentar se enxergar em outros lugares da cidade, né? Enfim, foi um pouco isso. E daí, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu fui percebendo que todo esse trabalho, né, que eu tenho me envolvido desde 2014, ele, ele me coloca num lugar muito delicado, assim. Eu coloquei essa foto minha, eu acho tão bonitinha essa foto, modéstia à parte, porque esse é o Juan de 2015, é o Juan da primeira experiência em mediação, e era o Juan que talvez era visto, assim, enfim, pelas instituições ou pela instituição que eu trabalhava. E daí, até hoje, né, esse Juan se tornou isso. Esse documento é um certificado da condição de microempreendedor individual, né, o certificado do meu MEI. E daí, o que eu quero deixar como reflexão o que provoca, né, a gente sair, tipo, de uma ideia de educador que existe enquanto subjetividade, enquanto indivíduo, né, uma pessoa que tem desejos enfim, vontades e tal, para isso, para esse número, né? Você basicamente se torna uma empresa, uma pessoa jurídica, né? Como que você é enxergado pelas instituições, né? Ou como você, acho que é a pergunta que a gente que eu quero deixar, tipo, como que a gente quer ser enxergado pelas instituições? A gente quer ser enxergado enquanto pessoas, educadores, ou a gente quer ser enxergado enquanto números, enquanto dados, né? Enquanto empresas. E é isso.